Ok. Ah, tava dando conexão ruim. Agora começou. Então, hoje... Boa noite pra quem vai chegar aí agora. E a gente vai falar sobre o capítulo 7. Não, que 7? Eu nem sei que número que é o capítulo. Eu tô bem doida hoje. Capítulo 10 do livro Mulheres que Correm com Lobos, que fala sobre a vida criativa. E fala também sobre duas histórias, né? Então, na verdade, conta 3 histórias nesse livro, nesse capítulo. Conta a história da La Chorona, conta a história da menininha dos fósforos e depois conta uma historinha curtinha, pequenininha, que é a dos 3 cabelos de ouro. E aí eu fiquei aqui muito na dúvida hoje de que maneira que eu ia começar a contar ou a falar sobre esse capítulo. E ainda não sei como, então vamos esperar que a inspiração criativa chegue e que as coisas fluam aqui da melhor maneira possível. Mas a gente tem que começar de algum lugar, então eu vou começar falando que esse capítulo tem um tema super importante, que é o tema desse resgate da vida criativa da mulher. E a vida criativa da mulher está diretamente conectada com um conceito junguiano, que é o conceito de ânimos. Que originalmente, logo quando foi descrito por Jung, era a forma mais clássica de falar, então assim, é o componente masculino do psiquismo da mulher. Mas que esse conceito evoluiu de alguma maneira e... porque, assim, dentro do nosso psiquismo existe também um componente feminino, então não existe só o componente masculino dentro do psiquismo. Então, há uma mistura entre esses dois aspectos, do masculino e do feminino, que precisam ser integrados para que a vida criativa funcione bem. E hoje, o tema de hoje, na verdade, é para falar, sobre isso. Então, assim, a gente vai falar sobre o ânimos e a forma como esse componente masculino do nosso psiquismo pode atrapalhar a nossa vida criativa, ao mesmo tempo em que ele, o ânimos, o responsável por uma vida criativa saudável. Então, é necessário que a gente recupere essa relação com esse masculino interno para que a vida criativa possa fluir plenamente. Oi, para quem está chegando. Oi, Evinha, tudo bem? Então, vamos lá, né? Então, o resumo desse capítulo, para mim, está nas seguintes palavras, que estão na página 380 do livro. Eu vou ler aqui esse pedacinho para vocês entenderem por que eu chamo isso aqui do resumo. Ela fala o seguinte: este conto, La Chorona, emprega as imagens da bela mulher e do puro rio da vida para descrever o processo criador da mulher num estado normal. Aqui, porém, quando ele interage com um espírito destrutivo, tanto a mulher quanto o rio decaem. É então que a mulher, cuja vida criativa está definhando, vivencia, como La Chorona, uma sensação de envenenamento, de deformação, um impulso para acabar com tudo. Em seguida, ela é levada à procura, aparentemente interminável por seu potencial criativo original, em meio aos destroços. Oi, Dani. Que bom que você chegou. Bom, então, do que esse conto está falando, né? Então, assim, o conto ele tem 3 personagens. E todos esses 3 personagens são parte do nosso psiquismo. O primeiro personagem é o fidalgo, que é a representação desse masculino do nosso psiquismo. A segunda é essa moça, que é, como é dito na história, que é pobre e bonita.
com quem esse fidalgo se relaciona, mas com quem ele não casa. Então, assim, não acontece essa conjunção, essa coniúncios entre essa parte masculina e essa parte feminina dentro do psiquismo. Mas essas duas partes, ainda assim, elas dão frutos, porque eles têm 2 filhos. Então, do que fala essa história? Que quando a nossa parte feminina não está inteira, né? Porque na história ela aparece empobrecida, embora seja bela. Na hora que a parte masculina se conecta, ela não se conecta com... Não há uma conjunção de crescimento, há uma conjunção de aproveitamento, assim. Então, um está se aproveitando do outro. E aí nascem esses 2 filhos. E aí, na história, o fidalgo, ele então não pode se casar com ela, é proibido, né? Ou não deseja mesmo, simplesmente vai embora e se casa com outra. E ela, enlouquecida e enfurecida por conta dessa situação, mata os próprios filhos. Essa história, esse mito, né, esse conto de La Chorona, ele é um conto que ele faz um paralelo com a história de Medeia, que é um mito de Medeia que também tem essa mesma situação. Ela tem 2 filhos, acontece essa traição e aí ela mata esses filhos. Então, o que isso nos fala enquanto mulheres, né? Que quando nós somos tomadas por essa vozinha que fica aqui dizendo: você não consegue, você não pode, isso não é bom o suficiente, você não é capaz, o que você está fazendo não é bom, isso ninguém vai gostar disso que você está fazendo. A gente simplesmente pega tudo que a gente cria e joga fora. E depois a gente passa o resto da vida nessa aridez, porque o rio não consegue mais criar, ele ficou poluído. Tudo bem até aqui? Ficou claro isso? Eu fiz um resuminho aqui com as minhas palavras, que é assim: o masculino poluído, nosso masculino interno poluído, abandona um feminino ingênuo e criativo, que, por conta desse abandono, interrompe a vida dos seus frutos. O que está acontecendo aqui? Eu não sabia que podia entrar uma ligação no meio da chamada, da transmissão ao vivo. E entrou aqui uma ligação, mas eu já apaguei. Bom, vamos tentar aqui então voltar. Aí, o que a Clarissa faz? Ela passa uma parte grande do capítulo falando de quais são os sintomas dessa vida criativa poluída. E aí ela vai falando que os sintomas são a perda de energia, o cansaço, não conseguimos pensar direito, a gente não tem clareza do mundo à nossa volta. A gente fica incapaz de sentir empatia pelas pessoas, ou pelas coisas, ou pelas situações. A gente se sente incompleta, temos muitos pensamentos negativos, a gente desqualifica muito tudo que a gente produz. Alguém aí se reconhece nesses sintomas? E assim, tem uma coisa que eu acho super importante de dizer, assim, que mesmo que você tenha uma vida criativa muito boa, muito produtiva, o meio que a gente vive, a nossa cultura, o ambiente do mundo lá fora, nos coloca nesse lugar de poluição mesmo, né? Então, assim, há uma cultura ao nosso entorno que desqualifica até a nossa fala, né? Então, em muitos momentos, a gente tenta falar coisas e essa voz não consegue ecoar no mundo. Então, essa história, ela é
importante de a gente compreender do ponto de vista pessoal e poder levar isso para nosso mundo individual. Mas ela é também uma história que acontece num plano mais coletivo, porque enquanto mulher, a gente está o tempo inteiro escutando de que a gente não é capaz, ou não é boa o suficiente. Então, quando a gente ocupa cargos que estão, parelhos com cargos ocupados por homens, a gente não é remunerada igualmente. E toda essa coisa que eu não preciso ficar repetindo aqui, mas que a gente já sabe, né? Então, o que a gente precisa fazer para poder limpar esse rio que fica poluído? A gente precisa se conectar com esse masculino, com esse, o que a Clarissa chama aqui do homem do rio. E o que é, né? Quem é esse homem do rio? É uma parte nossa que precisa ser escutada quando fala coisas positivas e precisa ser silenciada quando fala coisas negativas. É quase como se a gente tivesse o anjinho e o diabinho, assim, sabe? O diabinho tá sempre dizendo, isso que não tá bom, isso tá feio, isso tá horrível. Como é que você tem coragem de mostrar um negócio desse? Por que você não tá... Ninguém vai comprar essa arte que você tá fazendo, blá, blá, blá. E aí o outro anjinho tá aqui dizendo, vai, confia, coloca no mundo, produz, entrega, acorda cedo, dedica tempo, faz e por aí vai. Então, é disso que a gente está falando hoje. Ela fala aqui, nessa parte do capítulo que chama O Homem do Rio, justamente dessa definição de ânimos, né? Então, na definição junguiana clássica, o ânimos é a força da alma nas mulheres e é considerado masculino. No entanto, muitas psicanalistas, entre as quais eu me incluo, ela, Clarissa, né? Através das suas próprias observações, chegaram a uma conclusão contrária do ponto de vista clássico e afirmam, em vez disso, que a fonte da revitalização da mulher não é masculina e alheia a ela, mas feminina e bem conhecida. Aí ela continua, né? O ânimos pode ser compreendido melhor como uma força que ajuda as mulheres a agir em sua própria defesa no mundo objetivo. O ânimos ajuda a mulher a expor seus pensamentos e sentimentos íntimos e específicos de um modo concreto, em termos emocionais, sexuais, financeiros, criativos e outros, em vez de expô-los numa imagem que se modele de acordo com um desenvolvimento masculino padronizado numa determinada cultura. Aí ela dá um exemplo assim, né? Então, se o ânimos a nossa alma feminina compõe uma canção e o ânimos é quem escreve a partitura. É quem, né, coloca ali organizadamente aquilo que a gente está fazendo intuitivamente. Aí ela segue, né? Então, se quisermos traduzir o ânimo saudável por uma metáfora, em espanhol ele seria el agrimensor, o que conhece a configuração do terreno e com seus instrumentos mede a distância entre dois pontos. Ele define cantos e estabelece limites, podendo também chamá-lo de el julgador, aquele que estuda e sabe como e onde colocar os marcos para ganhar ou para vencer. Esses são alguns dos aspectos mais importantes de um ânimos robusto. Portanto, o ânimos trafega pela estrada entre dois territórios, e às vezes entre três: o mundo subterrâneo, o mundo interior e o mundo exterior. O que eu acho mais importante de falar sobre isso aqui é que a maioria das histórias que a gente conhece, que são histórias de ritos de passagem de mulheres, ritos de passagens femininos. Por exemplo, a história da Vasalissa, a história de Eros e Psique, que são essencialmente mitos de heroínas. Para que a heroína se desenvolva plenamente, ela tem que cumprir tarefas. E essas tarefas, elas são tarefas de incorporação dessa qualidade masculina.
para a gente poder usufruir plenamente da nossa intuição, é necessário, é importante, na verdade é fundamental que a gente tenha capacidade ou a possibilidade de transitar por esse mundo do masculino de uma forma saudável. Então, eu acho que se eu tivesse que resumir essa história toda, eu diria isso, que é quando a gente não consegue fazer isso, a gente fica como uma chorona. Quando a gente não consegue integrar o masculino ou aprender essas qualidades importantes, né? Então, por exemplo, a qualidade de ser assertiva, a qualidade de saber separar o que é uma coisa de outra, ou a qualidade de não entrar em embate, enfim, uma série de qualidades que são importantes para a gente aprender, a gente acaba tendo essa dificuldade de lançar mão da intuição. A intuição fica embotada. Sem contar que quando esse masculino tá, quando o homem do rio, né, não está bem, se ele estiver doente, por exemplo, né, se for um homem que está aqui falando no nosso ouvido e ele está falando de um lugar adoecido, ele não vai dizer coisas positivas, então vai estar sempre minando o que deveria ser coragem e empoderamento. Tudo bem até aqui? Vocês estão me acompanhando? Já tem perguntas? Querem falar alguma coisa? Acho que essa história ela é tão bacana que vale a pena a gente compartilhar aí como é que vocês estão se sentindo, né? Aí, acontece essa coisa trágica, né, da La Chorona matar os filhos. E quando ela mata os filhos, ela tá matando a sua criação, porque o filho é isso, né? O filho é o símbolo primário da nossa criatividade. Então, a capacidade de gestar, de gerar, de colocar no mundo e depois de continuar criando. Então, tudo isso é o filho. E aí eu dei lá, essas semanas eu falei de um filme, né, que dei essa dica, será que é uma dica? Não sei. Indicação. Então, dei uma indicação de um filme, que é o filme que chama Camille Claudel, com a Juliette Binoche, que ela representa a vida da Camille, que foi a amante de Rodin e que enlouqueceu porque não conseguiu superar, né, essa relação com esse homem real, que era Rodin, que sugava a criatividade dela e ela acabou sucumbindo. É uma história triste de uma mulher extremamente criativa, incrivelmente talentosa, mas é um bom exemplo para a gente ter em mente como é que um ânimos negativo opera no psiquismo de uma mulher e como é que isso pode chegar, então, à vida mesmo. É um filme maravilhoso mesmo, Dani, eu também acho. Assim, assisti há alguns anos atrás e acho que ele é um exemplo fantástico. E ela tá maravilhosa no papel da Camila. A Juliette Binoche, ela é incrível, né? Mas a Clarissa, ela não fica remoendo muito, né? Então, ela fala dos sintomas, fala do que a gente precisa fazer, ela fala sobre essa coisa da síndrome da impostora, de estar o tempo inteiro, né? Que a síndrome da impostora, na verdade, nada mais é do que uma relação negativa com o nosso ânimos. Porque é ele que fica dizendo que, você tá enganando aí as pessoas, você não é exatamente isso tudo que você acha que você é e tal. Então, quando na verdade a gente é isso tudo mesmo. Só que a gente às vezes não acredita que é. E aí, então, ela vai passar algumas páginas falando da cura, né? Do que é, então, que a gente pode fazer de verdade para poder colocar o nosso ânimo
para funcionar direitinho e aí recuperar, então, essa vida criativa. E aí ela fala os tópicos que ela traz, né? Primeiro é aceite o alimento. E aí o que é que ela diz que é aceitar o alimento, né? E eu vou perguntar para vocês. Quem aí consegue receber elogios sem ficar se desculpando pelo elogio que recebeu? Quem é que recebe um elogio assim, sua roupa tá linda, e não fala, nossa, comprei baratinho? A gente, às vezes, não consegue mesmo, né, escutar coisas boas a nosso respeito. E isso é um sintoma do nosso ânimo negativo. Então, uma forma da gente silenciar esse lado negativo é, na hora que a gente recebe um elogio, poder, ok, obrigada, mereço, né, receber esse elogio. Se essa pessoa enxergou isso em mim, em algum lugar em mim isso existe. Então, eu posso aceitar isso que está me sendo dito. Então, a segunda coisa que ela fala é pra gente ser sensível. E aí, por sensibilidade, é ter capacidade de olhar o nosso entorno, né? Então, de perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Seja selvagem, então, é o outro ponto, né? Então, corra riscos. Coloque lá no papel aquilo que você tanto tem vontade de colocar, sem medo de que vai ser aprovado ou desaprovado, ou que vai ser bom ou se vai ser ruim. Às vezes você não precisa mostrar pra ninguém, só você faz por você mesma. Quantas vezes aqui eu mesma fico duvidando daquilo que eu tô fazendo e no momento em que eu simplesmente faço, coisas incríveis acontecem. A outra coisa é comece. Então, comece a fazer, comece agora, comece nesse momento. Então, se tem uma coisa prática que você pode fazer agora responda essa pergunta. O que é que você faz que alimenta a sua criatividade? Pensou? O que é que você faz que alimenta a sua criatividade? Se tem alguma coisa que você faz e que alimenta a sua criatividade, comece agora. Quando terminar aqui a transmissão, vai lá e faz isso que alimenta a sua criatividade. Outra coisa que ela fala, proteja o seu tempo. Em outras palavras, aprenda a dizer não, aprenda a colocar limite, aprenda a dizer, olha, agora eu estou ocupado. Por quê? Porque eu estou criando, porque eu estou inventando, porque eu estou desenhando, porque eu estou dançando, porque eu estou tomando banho de cachoeira, não sei. Aprenda a resguardar isso. Por exemplo, esse momento aqui, meu, de estar aqui, né, falando, um momento em que eu tenho que fechar a porta, trancar e deixar dito que meu filho não pode entrar, que ninguém pode me perturbar, e é isso aí. Hoje é o meu dia de fazer isso que eu gosto de fazer e que alimenta a minha criatividade, sem sombra de dúvida. A outra coisa é, fique com a sua criatividade, né? Então, você acolha, pega e ela, bote no colo, repita para você mesma, eu amo ser criativa, eu amo minha criatividade, eu amo a minha criação. A Clarissa dá uma frase aqui pra gente escrever, ela fala, eu amo a minha vida criativa mais do que amo cooperar com a minha própria opressão. Escreve isso 10 vezes por dia, durante uma semana, alguma coisa vai mudar, não tenha dúvida disso. Proteja a sua vida criativa, ou seja, pratique, 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 pratique. E aí eu vou contar para vocês o maior exemplo que eu acho de proteção de vida criativa que eu já vi nos últimos tempos, que é da minha amiga Evinha, que faz o Despertar Criativo. Há mais de um ano ela determinou que todos os dias ela ia acordar e desenhar. E não era só desenhar, era separar um tempo. E ela começou a fazer isso como um compromisso com ela mesma, e esse compromisso foi evoluindo e passou de um momento de estar ali para desenhar, para um momento de ter um tempo para ela mesma, depois para um momento em que ela percebeu que aquilo dali era parte
do que ela precisava para poder fazer o resto do dia fluir bem. E esse despertar criativo foi evoluindo e ainda está evoluindo e vai continuar evoluindo sempre, porque este é um caminho que ela conseguiu encontrar e trilhar para que a vida dela tivesse mais significado, e tem. Então, se vocês quiserem aí acompanhar, Vinha Ser no Instagram, e aí só coisas lindas, incríveis e maravilhosas que ela está sempre fazendo e produzindo e inspirando. E daqui a pouco vai compartilhar também, né? Isso daí com a gente, que vai ficar uma coisa muito incrível. Então, além de proteger a sua vida criativa, forge o seu verdadeiro trabalho, porque ela criou uma forma única, própria, de alimentar a sua própria vida criativa. E oferecer alimento, que é, então, a última coisa que a gente pode fazer para a cura, que é ofereça o que a sua vida selvagem e criativa precisa, que são, em última instância, 4 coisas: tempo, sensação de integração, paixão e soberania. Isso me lembra uma experiência que eu tive recentemente e que me fez várias coisas, na verdade, eu tenho para compartilhar, muito pessoais hoje, inclusive. A primeira é que eu, num determinado dia, estava com a própria Evinha, a gente foi numa papelaria e ela estava comprando coisas para material de artes, e eu falei para ela assim, eu fico sem querer comprar essas canetas mais caras e melhores, porque eu acho que a minha arte não merece essas canetas melhores. Olha que coisa louca. Eu falei isso. Não há muito tempo atrás, há alguns meses atrás. E aí, essa fala ficou repercutindo assim dentro de mim, e agora, recentemente, semana passada, eu fui nessa mesma livraria e comprei várias canetas, porque minha arte merece, sim, canetas boas para que eu possa trabalhar. E aí, obviamente, isso tem um impacto naquilo que a gente faz, porque oferecer um material de qualidade para a nossa arte é uma forma também de estar se curando, né? Então, uma forma da gente aceitar que aquilo que a gente faz tem valor, tem muito valor. Bom, aí ela passa, a Clarissa, a falar de outras histórias. Mas aí, antes de chegar nessas outras histórias, eu quero contar uma outra coisa para vocês que está acontecendo comigo, que é o seguinte. Eu comecei a fazer um curso, é um curso mesmo, que vem num livro. O livro chama O Caminho do Artista. Tá aqui, deixa eu pegar. É esse livro aqui, fica ao contrário, né, na tela, mas O Caminho do Artista. E aí é um curso de 12 semanas, em que cada uma dessas semanas ela vai pedindo pra gente fazer algumas tarefas. E hoje começou a 4ª semana. E a tarefa da 4ª semana, a principal tarefa da 4ª semana é ficar uma semana inteira sem ler nada. Pense aí, eu ficar uma semana inteira sem ler nada. Eu que não vou pra praia, não vou pra lugar nenhum sem um livro. Eu que vinha num ritmo de ler um livro que não fosse livro de trabalho a cada 15 dias. Agora eu sou sócia de uma biblioteca aqui perto, e aí eu tenho esse prazo de 15 dias, e a cada 15 dias, religiosamente, eu pego um livro e termino o livro. Então, já tem, acho que eu li uns 6 livros, assim, nessas últimas semanas. A cada 15 dias, um. Isso sem contar que uma parte essencial do meu trabalho é ler. Inclusive para fazer o clube do livro, né? Porque eu preciso ler para poder vir aqui e, né, retomar as coisas dos capítulos. E eu aceitei esse desafio. E hoje eu estou em crise de abstinência, inclusive, porque eu passei o primeiro dia hoje sem ler nada. E aí eu vou
contar pra vocês o que aconteceu. Por que ela fala isso? E aí não é só ler, né? Então, assim, ela fala que para muitos artistas, a leitura é uma fuga, é uma forma de se distrair. Assim como assistir séries, eu até falei isso numa postagem que eu fiz, né? Então, uma das coisas que me distrai muito dos meus objetivos é ficar assistindo coisas no Netflix. Então, e aí eu pensei, tá, tudo bem, eu vou fazer essa semana sem ler, mas quarta-feira eu vou continuar estudando, que nem eu faço e tal. Aí depois eu parei e falei, não, eu vou fazer uma semana sem ler mesmo. Só na semana que vem eu vou contar o resultado pra vocês, mas eu só posso falar do dia de hoje. O que eu posso dizer pra vocês do dia de hoje? Eu passei o dia inteiro com várias horas ociosas, horas que eram ocupadas com leituras, com Netflix, com o Instagram, com o Facebook, né? Porque daí você acaba lendo artigos na internet, ou, né? Eu tenho algumas pessoas que eu sigo lá, que daí eu acabo lendo outras coisas também. E eu acabei ficando com muitas horas ociosas. O que eu fiz? Desenhei. Ó. Não só. Essa aqui foi uma das coisas que eu desenhei hoje. Ou seja, a nossa vida criativa, ela também é alimentada quando a gente retira da nossa vida distrações que estão impedindo com que a gente viva criativamente. E aí fica a pergunta para você: o que é que te distrai da sua vida criativa? O que é que você põe no lugar da sua vida criativa? E aí pode ser um monte de coisas. Eu, sem dúvida nenhuma, coloco leitura no lugar da minha vida criativa, porque entre ler o capítulo e fazer um desenho, eu vou sempre ler o capítulo, porque eu vou sempre considerar, porque o meu ânimo, né, fica aqui dizendo o capítulo é mais importante, ler é mais importante, estudar é mais importante. Então, estudar é mais importante do que desenhar. Mas como que eu vou atingir meus objetivos como artista? Que eu tenho, Duda, como psicóloga, tenho alguns objetivos e como artista eu tenho outros. Então, eu tenho objetivos enquanto artista. E aí eu acabo negligenciando a minha artista em detrimento, né, da psicóloga. Isso foi uma lição muito importante que eu tirei hoje. E eu achei muito interessante que essa lição chegou exatamente no mesmo dia que eu estou falando sobre o capítulo da vida criativa. Eu queria compartilhar isso com vocês. Não sei se eu saí muito do tema, mas acho que isso é um tema bacana, assim. Queria compartilhar isso com vocês. Tem outras coisas muito legais que esse livro traz, e a única coisa que eu estou autorizada a ler nesses dias são esses pequenos exercícios que tem aqui nessa semana 4. Sorte que eu já tinha preparado o capítulo dessa semana e o capítulo da semana que vem. Então, assim, na semana que vem vai ter transmissão normal, porque eu já tinha na semana passada preparado o capítulo 11. Então, tô coberta, não vou ficar em falta com o Clube do Livro na semana que vem. Então, isso posto, se vocês quiserem me dizer alguma coisa e deixar algum comentário, por favor. Regina, sim, ser filha de jornalista é impossível você não ler, né? É muito impossível mesmo. Então, eu fui criada no meio de muitos livros, gosto disso, muito. E não ler é uma coisa realmente muito difícil para mim, especialmente nesse momento que eu estou criando um novo trabalho, né? E que uma parte disso é ler muitas coisas. Bom, aí a Clarissa nos convida a ler uma outra história, que é a história da menininha dos fósforos, que também, assim como a Chorona, é uma história triste, dura, pesada, mas que nos fala
de uma coisa super importante, que é a fantasia, né? Então, assim, quando a gente entra em devaneios que nos paralisam. Então, essa é a história da menininha dos fósforos. Então, rapidamente eu vou resumir aqui, né? Então, era uma menininha que não tinha nem pai nem mãe e que vivia numa floresta. E ela, então, vendia fósforos para poder sobreviver. Ela pegava um fósforo, comprava por um penny, vendia por 2, e aí, assim, ela ia sobrevivendo. Só que daí chegou num determinado momento que ela não conseguia mais vender esses fósforos e ela ia morrer de frio. E aí ela, então, acendia o fósforo, e na hora que ela acendia esse fósforo, aquele foguinhozinho do fósforo, minúsculo, levava ela para uma dimensão onde ela se sentia acolhida. E aí ela se perdia nesse lugar da fantasia que ela estava, né? Então, assim, ela acendia os fósforos e aí aí ela imaginava que ela estava diante de uma lareira, que tinha uma mesa de comida, que tinha um monte de coisas ali aquecendo, que ela estava bem vestida, e ela estava bem acompanhada e tal e tal. E aí o fósforo apagava e ela voltava para o lugar onde ela estava novamente. Aí ela acendia o segundo fósforo e ia novamente para essa fantasia, até que ela acendia o último fósforo e ela via a avó, e a avó a levava. E quando o fósforo apagava, na verdade, ela morreu de frio ali. Então, essa história, ela nos fala sobre quando a gente cria algo maior do que o que é, com o mínimo que a gente tem. Então, a gente tem um foguinho de um fósforo. Tô até com um aqui na mão, né? Então, assim, tem um foguinho de um fósforo, assim. E a gente acha que a gente tá diante de uma lareira. E aí, a gente entra nessa fantasia aqui, nessa imaginação de que a gente vai ser aquecido e vai viver plenamente com esse foguinho aqui. Só que esse foguinho, ele se consome rapidamente. Não demora muito. Nem sei quanto tempo ele vai ficar aceso aqui na minha mão para eu continuar falando. Na hora que a gente acha que esse foguinho aqui, que já apagou, vai alimentar a nossa vida, a gente fica paralisado. Paralisado pelo quê? Pela fantasia. É o que a Clarissa propõe aqui no livro. Então, essa história é um chamado pra gente, para que a gente não fique aonde a gente não está sendo vista, pra gente não dedicar o nosso tempo a quem não nos enxerga, a quem não nos vê. Então, ela fala aqui: estar com pessoas reais que nos aqueçam, que apoiem e elogiem nossa criatividade é essencial para a corrente da vida criativa. Por isso, esse clube do livro é tão importante. Porque se eu tivesse sozinha, só aqui lendo essas histórias, elas seriam muito importantes para mim. E eu podia levar isso para minha terapia e trabalhar isso e tal, e tudo isso. Mas o fato de a gente estar aqui compartilhando, de eu contar isso que eu estou vivendo para vocês, de eu falar do que aconteceu hoje, da minha privação de leitura, e de escutar o que vocês têm para dizer a respeito disso, de compartilhar isso com vocês, isso sim é o que alimenta a nossa vida criativa. Então, na hora que você tá com outras pessoas ao seu redor, e isso para as mulheres especialmente é muito importante, porque quanto mais a gente encontrar pessoas e compartilhar, mais a gente vai ter saídas. Certo? Deixa eu ler o que a Nara escreveu aqui. Depois você vê, vai ficar gravado, não se preocupe não. Então, bom, qualquer um que não apoie sua arte, sua vida, não é digno do seu tempo. Isso daí é uma citação que eu vou postar amanhã. Vou botar aqui para não me esquecer.
Porque isso é extremamente importante, né? Então, além dessa coisa da fantasia, né, da gente não se perder nesse lugar da fantasia, é muito importante a gente proteger a arte que a gente faz, seja ela a arte qual que for. Não precisa só você desenhar ou pintar para poder fazer arte, né? O meu trabalho de psicóloga é extremamente artístico, pelo menos para mim ele é. Eu acredito nisso. Acho que qualquer trabalho que você fizer, né, que revele ou dê espaço para a sua criação acontecer, né, é um trabalho que vai estar alimentando a sua criatividade. Então, se você é terapeuta ocupacional, se você é jornalista, se você é psicóloga, se você é advogada, não importa, de alguma maneira você vai estar, vai lançar a mão da sua criatividade para que coisas sejam produzidas. Então, ela chama, Clarissa, a nossa atenção para o que é cuidado e o que é consolo. E eu acho esse tema importante, por isso eu vou trazer aqui exatamente o que ela fala pra gente, né? Ela fala aqui que a diferença entre o consolo e o cuidado é o seguinte: se você tem uma planta que está doente porque você a mantém num armário escuro e você lhe diz palavras tranquilizadoras, isso é consolo. Você está consolando a planta que está dentro do armário e ela vai morrer, porque ela está dentro do armário. Mas, se você tira a planta do armário e põe a planta no sol e lhe dá algo para beber e depois conversa com ela, isso é cuidado e é carinho. Então, o que eu quero, né, com isso aqui? Que vocês tirem essa planta do armário e coloquem a planta no sol. E aí você completa a lacuna da planta com o que for que é importante para você. Eu posso dizer para mim que o que eu preciso tirar do armário e colocar no sol são os meus desenhos. E eu, aproveitando o meu tempo ocioso que eu tenho agora, porque eu não estou lendo nada, é isso que eu estou fazendo. Inclusive, hoje, nesse momento de abstinência, eu já tive dois lampejos criativos. Em breve vocês saberão, porque depois dessa semana, com certeza, eu vou ter muitas coisas para compartilhar a respeito disso. Então, a outra coisa que eu acho super importante nessa parte do capítulo é dizer que um rito de iniciação para a mulher é diferente de um rito de iniciação para o homem. Então, ela fala aqui num determinado momento que a renovação vem através do fogo criativo, né? Então, a renovação do fogo, ela diz assim: é importante ter um repositório para tudo o que sentimos e ouvimos da natureza selvagem. Para algumas mulheres é o seu diário, onde elas deixam registrada cada pena que passa voando. Para outras é sua arte criadora. Elas dançam a natureza selvagem, elas pintam, elas a transformam num enredo. Você se lembra da Baba Yaga? Ela tem um caldeirão, ela viaja pelos céus num caldeirão e na realidade é um pilão com sua mão. Em outras palavras, ela tem um repositório no qual guarda as coisas. Ela tem um modo de pensar, um meio de se locomover e um local para outro que é contido, de um local para outro que é contido. Os repositórios são a solução para o problema da perda de energia. Ou seja, a gente precisa encontrar um continente, algo que contenha a nossa vida criativa. De forma que, no nosso processo de iniciação, a gente não perca o que está sendo criado. Não sei se isso está ficando claro, mas eu resumi aqui com as minhas palavras.
Que é assim, quando perdemos contato com a nossa alma, ficamos como a menininha lá, sem pai e sem mãe, e acabamos nos entregando a prazeres que aprisionam. Então, quais são esses prazeres que aprisionam? Cada pessoa tem um, né? Se você consegue se libertar desses prazeres que aprisionam, um fluxo de energia vai se abrir. E aí, é necessário que você, como num moinho, né, de roda, assim, que a água vai rodando e vai fazendo aquele negócio girar, você tenha essa forma de fazer esse fluxo ir acontecendo. Aí tem a última história, a historinha final do livro, que é a historinha dos 3 cabelos de ouro. Que é uma historinha bem curtinha. Ela fala assim: uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra, então, os ramos arranham seu rosto. Não, peraí, calma. Um velho vinha caminhando pela floresta, meio às cegas, devido aos galhos das árvores. Então, a história conta esse velho que vai cambaleando, quase morrendo, até chegar numa casa. E aí ele entra nessa casa e ele é acolhido por uma velha. E aí ele coloca esse velhinho, a velha, coloca esse velhinho no colo e começa a acalentar. E pedir que ele tenha calma, que ele respire, que ele tenha calma, que ele espere e tal. E aí esse velhinho, ele vai virando criança. Ele vai rejuvenescendo. Quando já vai chegar o raiar do dia, essa velha que tá acalentando, tira 3 fiozinhos de ouro do cabelo e joga esses fiozinhos no ladrilho, e eles fazem um barulhinho, e aí a criança que desce do colo e volta correndo e vai de volta para o mundo. Então, é uma história de ciclo, é uma história que fala dessa coisa, desse movimento e da importância de esperar. E por que isso é importante para a nossa vida criativa? Porque a vida criativa, ela vem em fluxos. A gente não é criativo o tempo todo. A gente não vai fazer coisas incríveis e maravilhosas todos os dias. Vai ter dias que a gente não vai fazer. Me lembrei agora de Tom Jobim falando, né, que ele trabalhava 8 horas por dia, compondo. E aí, assim, uma vez a cada, sei lá quanto tempo, ele compunha uma Garota de Ipanema. Então, esse tempo que você tem que parar e esperar também, né? Para que o ciclo da criação aconteça. Então, uma mulher não pode parir um filho todo mês, né? Ela tem que esperar um ciclo. Então, assim, tem um ciclo da fertilização, e aí ela engravida, e aí leva 9 meses, 10 meses, na verdade, para que essa criança nasça. E aí, depois que nasce, tem um tempo em que ela precisa ficar de resguardo, e aí tem um tempo para o corpo se recuperar, para que então ela possa gerar um outro filho. E assim é com a criatividade. A gente tem que entender que há um ciclo que vai ir e voltar, e que quando ele for, vai ser difícil, mas se a gente tiver paciência, souber parar, esperar, ter essa atitude feminina, né, de aguardar, as coisas vão, então, voltar para um novo ciclo de criação. E aí a gente vai chegando no final do capítulo. E aí, no final desse capítulo, antes de terminar, vocês querem me falar alguma coisa? Querem compartilhar alguma coisa? Se tiver alguma coisa mais que vocês queiram dizer, digam agora, por favor, para eu poder comentar ainda hoje. Senão, eu vou ter que ficar para depois.
Eu vou terminar trazendo os capítulos finais, os parágrafos finais do capítulo, porque eu acho que as palavras da Clarissa foram muito felizes aqui nesse final. E aí ela fala o seguinte: a suposição da força eterna no masculino é equivocada. Trata-se de uma introjeção cultural que precisa ser desviada da psique. Esse engano faz com que tanto as energias masculinas no cenário interior, quanto os homens de verdade na cultura, decepcionem. Todos na natureza precisam de uma trégua para recuperar as forças. O modus operandi da natureza, da vida, morte e vida, é cíclico e se aplica a todo mundo e a todas as coisas. Isso mesmo, Sarinha, nós somos cíclicas. É isso que ela está falando aqui. Arranque 3 fios de cabelo da sua iniciativa, jogando-os no chão. Eles se transformarão num alarme de despertador. Jogá-los no chão gera um ruído psíquico, um repique, uma ressonância no espírito da mulher, que faz com que a atividade retorne. O som da queda de algumas das nossas muitas ideias se transforma numa espécie de proclamação para uma nova era ou de uma nova oportunidade. Na realidade, a velha lá que sabe está podando ligeiramente o lado masculino, sabendo que o corte dos galhos secos ajuda a árvore a crescer com mais força. Sabemos também que a eliminação das flores de certas plantas faz com que elas fiquem mais vistosas, mais exuberantes. Para a mulher selvagem, o ciclo de desenvolvimento e redução do ânimos é natural. Trata-se de um processo arcaico, antiquíssimo. Desde tempos imemoráveis, é assim que as mulheres abordam o mundo das ideias e suas manifestações objetivas. É assim que as mulheres agem. A velha, no conto de fada dos 3 cabelos de ouro, nos ensina, na verdade, volta a nos ensinar como é que se faz. Portanto, qual é o objetivo desse resgate e dessa concentração, desse chamado ao falcão para que volte, dessa corrida com os lobos? É procurar a jugular, chegar direto ao miolo e aos ossos de tudo que existe na sua vida, porque é ali que está o seu prazer. É ali que está a sua alegria. É ali que está o Éden da mulher, aquele local onde há tempo e liberdade de ser, de perambular, de se maravilhar, de escrever, de cantar e criar sem medo. Quando os lobos pressentem prazer ou perigo, a princípio eles ficam totalmente imóveis. Ficam parados como estátuas, em total concentração, para poderem ver, ouvir, perceber o que exatamente está ali. Perceber o que está ali na sua forma mais essencial. É isso que a mulher selvagem nos oferece, a capacidade de ver o que está diante de nós, com a concentração de atenção, com a imobilidade para ver, ouvir, sentir contato com o olfato, com o gosto. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarividência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses os resultados do trabalho da concentração e da criação. Se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue outra parte fora e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. É isso. Não tem mais muito o que acrescentar. Então, acho que o que eu gostaria era que a gente pudesse tirar essa semana, assim como eu vou tirar uma semana sem ler nada, guardar meu livro ali, e tentar assim, encontrar assim, pelo menos uma coisa que a gente faz que atrapalha a nossa vida criativa e tomar uma firme decisão de essa semana eu não vou fazer essa coisa. E aí pode ser o que for. Então, pode ser assistir filme, ficar rolando timeline de Instagram, ficar lendo coisas inúteis no Facebook, ou até úteis mesmo, porque às vezes são coisas úteis, mas que acabam tirando a gente desse lugar da criação. E aí, se você conseguir identificar pelo menos uma dessas coisas e tirar ela da sua vida, depois, por favor, me volte aqui, me conte o que é que aconteceu.
Porque eu prometo que essa semana eu vou compartilhar todas as coisas que eu vou conseguir fazer, que eu sei que eu vou conseguir fazer, com o tempo que vai me sobrar de ficar uma semana sem ler nada. Tá bem? Que bom que vocês estiveram por aqui, agradeço. E semana que vem voltamos com o capítulo 11, que é o capítulo que fala da recuperação da sexualidade sagrada. E a gente vai falar sobre a deusa Baobo, tá bom? Beijo e até mais.